buenas noches, amados hermanos e amigos presentes. Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes aqui em Antofagasta, República de Chile. República do Chile. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para esta noite temos o tema Todos seremos provados. Todos seremos provados. Todos seremos provados. Todos seremos provados. Para o qual leremos em Deuteronômio, capítulo 8, e também leremos em Hebreus, capítulo 11, do versículo 17 em diante. Vejamos o que nos diz em Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 em diante diz: Cuidareis de pôr por obra todo o mandamento que vos ordeno hoje, para que vivais e sejais multiplicados, e entreis e possuais a terra que Jeová prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho por onde te trouxe Jeová teu Deus estes 40 anos pelo deserto, para te afligir, para te provar, para saber o que havia em teu coração, se havias de guardar ou não seus mandamentos. E te afligiu, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, comida que não conhecias tu, nem teus pais a conheciam, para te fazer entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Jeová viverá o homem. E em Hebreus, capítulo 11, versículo 17 em diante, 17 ao 18, capítulo 11, do versículo 17 ao 19 de Hebreus diz: Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é todos seremos provados. Todos seremos provados. Todos seremos provados. Podem se sentar, por favor. Através da história bíblica podemos ver que também, quando Deus colocou o primeiro casal aqui na terra, Adão e Eva, eles também foram provados. Toda pessoa que vem a este planeta Terra vem para ser provada. Agora vejam vocês, Adão e Eva tinham sido colocados neste planeta Terra e tinham que passar por certa etapa onde seriam provados. Adão e Eva estando na Terra, eles, ainda que tinham a bênção de Deus, todavia não tinham sido adotados. Portanto,
é antes do indivíduo ser adotado que vem a prova. E eles foram provados no Jardim do Éden e caíram. Portanto, perderam o direito de continuar vivendo por toda a eternidade. Adão somente pôde chegar a viver uns 900 e tantos anos. Porque na prova pela qual Adão e Eva passaram, caíram. Portanto, eles não puderam continuar vivendo. E Adão somente pôde viver. Vejamos até quantos anos Adão pôde viver. No Gênesis, encontramos o tempo que Adão pôde viver. Vejamos em qual capítulo o encontramos. No 5, 930 anos pôde viver Adão. São muitos anos. Qualquer pessoa do nosso tempo gostaria de viver pelo menos 500 anos. Mas vejam, Adão viveu 930 anos, mas teve que morrer. Não podia passar a 1000 anos. E tampouco podia passar de 1000 anos. Quem mais conseguiu viver após a queda foi Matusalém. E viveu 969 anos. Mas não conseguiam chegar aos 1000 anos, porque um dia diante do Senhor, para o ser humano, são 1000 anos. Portanto, nesse ciclo de 1000 anos, para uma pessoa, nesse ciclo da vida do ser humano, não pode chegar a 1000 anos. Agora vejam vocês como o ser humano, quando foi provado no Jardim do Éden, caiu e não chegou à adoção. Se ele passasse a prova e se mantivesse firme na palavra de Deus, seria adotado, comeria da árvore da vida e viveria eternamente. E não se diria aqui, e viveu Adão. Vejamos, e foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Senão que diria, e Adão já tem tantos anos, e ainda vive. Em vez de dizer, e morreu, se diria, e ainda vive, e continuará vivendo. Agora, podemos ver que do segundo Adão, a Escritura diz que tomou nossos pecados e se fez mortal, morreu por nossos pecados, porém voltou a viver e ainda vive. Vê? Do segundo Adão, que se manteve firme na palavra de Deus e passou a prova, podemos ver que a Escritura diz que ainda vive e continuará vivendo. E assim será para todos os filhos e filhas de Deus, que como indivíduos se mantêm firmes na palavra de Deus, na era e dispensação que lhes toca viver. E mesmo que seu corpo físico morra, a pessoa continua vivendo em seu corpo teofânico, e depois, no último dia, ressuscitará num corpo eterno e continuará vivendo. Agora, vejam como todos estes homens de Deus passaram pela etapa da prova, foram provados, porque viemos a este planeta Terra para ser provados. E agora Deus colocou diante do ser humano a vida e a morte, a bênção e a maldição. Disto nos fala Deus no livro de Deuteronômio, que é o livro
que é um livro muito importante para o povo hebreu e para todo ser humano. No capítulo 30, do versículo 19 ao 20 diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Vejam, Deus é tão bom que também nos dá conselho de que escolhamos a vida, amando a Jeová teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a prolongação dos teus dias, para que habites na terra que Jeová jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Agora podemos ver como Deus nos aconselha que escolhamos a vida para viver. Deus colocou diante do ser humano, no jardim do Éden, a vida e a morte, quando colocou ali a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Ambas as árvores são tipo e figura de pessoas. A árvore da vida, todos sabemos que é Cristo. E a árvore da ciência do bem e do mal é o diabo. E para o ser humano poder comer de uma ou outra árvore, tinha que se fazer carne, ou a árvore da vida, ou a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, tinha que se fazer carne Jesus Cristo ou o diabo. E o diabo se fez carne na serpente, aquele animal que era o mais astuto de todos os animais, o qual era parecido ao homem, mais alto que o homem. E tinha também não somente o corpo, mas tinha espírito, por isso raciocinava, por isso falava, por isso tinha essa inteligência que tinha. E era o mais astuto de todos os animais. E tinha também lugar para a alma, porém não tinha alma. No lugar para a alma foi onde o diabo se colocou. E desde esse animal se manifestou. Foi a primeira manifestação em carne do diabo aqui no planeta Terra. E através da serpente, que era o animal mais próximo ao ser humano, o elo perdido que a ciência busca, enganou Eva. A Escritura diz, não como Caim, que era do maligno. E a Bíblia também nos ensina que a serpente enganou, seduziu a Eva. Agora podemos ver o que tudo isso significa e podemos ver por que apareceram os filhos do maligno aqui na terra. Na parábola do trigo e do joio, Cristo ensina que o trigo são os filhos do reino, ou seja, os filhos de Deus. E ele ensina que quem semeou o trigo é o filho do homem. E ele ensina que o joio são os filhos do maligno, ou seja, seres humanos. E ele ensina que quem semeou o joio é o diabo. Agora vejam como no Gênesis foi semeado o trigo e também foi semeado o joio na terra. O diabo semeou o joio, e por isso a Escritura diz, não como Caim, que era de quem? Do maligno. E quem é o maligno? Adão não é o maligno, senão que o maligno foi a serpente, a qual, ungida pelo espírito do diabo, enganou Eva. Agora podemos ver que o pecado no jardim do Éden foi grave, não foi comer uma fruta literal. Agora podemos ver que a raça humana caiu da vida eterna.
E é por isso que, da queda do jardim do Éden em diante, o ser humano vem à Terra como um mortal. Porém, Deus não colocou o ser humano aqui na Terra mortal, senão que o colocou com vida eterna. Porém, Ele disse que se comesse da árvore da ciência do bem e do mal, morreria. Era uma etapa de prova pela qual estava passando o ser humano, a raça humana, representada em Adão e Eva. Agora podemos ver que eles tinham que esperar que a árvore da vida, que é Cristo, o anjo de Jeová, o anjo do pacto, se fizesse carne. E então aí era onde a raça humana podia comer da árvore da vida e podia trazer, por criação divina, filhos neste planeta Terra. Porém, Eva adiantou-se, e ao se adiantar e comer da árvore da ciência do bem e do mal, que se fizera carne na serpente, o que aconteceu? Trouxe a Caim. E então ficou estabelecida a ordem pela qual viria a descendência de Adão e Eva, através da união de um homem e de uma mulher, através das relações íntimas de um homem e de uma mulher. Vejam vocês, a terra tem sido povoada, veio se multiplicando a raça humana. Porém, Deus sabia que tudo isso ocorreria. E Deus, sendo um Deus todo-poderoso, o qual sabe tudo e pode tudo, vejam vocês, Ele tendo atributos em si, os quais Ele queria manifestar, o atributo de Salvador, ou seja, Redentor, e de sanador ou curador, pois para que ele possa manifestar seu atributo de Salvador, alguém tem que se perder. E o ser humano caiu no jardim do Éden, estava perdido. E Deus desceu no jardim do Éden, como sempre fazia, e chamou Adão, o qual não estava no lugar em que antes sempre estava. E agora tinha se escondido, que é a mesma coisa que as pessoas fazem aqui na terra. Quando cometem algum erro, se escondem. E agora Adão e Eva se esconderam quando escutaram a voz de Deus. E fizeram para si aventais de folhas de figueiras. E quando Deus os chamou, diz: Adão, onde tu estás? Adão lhe responde e disse onde estava. E diz: ouvi tua voz e tive medo e me escondi. Porque estava o quê? Nu. Agora vejam que o pecado tinha a ver com a nudez também. E agora podemos ver que Deus lhe diz: comeste da árvore? Do fruto da árvore que eu disse a ti que não comesses? E então começaram as desculpas, como sempre o ser humano faz, tratando de justificar seu erro, seu pecado. Porém, as desculpas somente satisfazem àquele que as dá. Portanto, Deus sabia que tinham desobedecido e haviam se adiantado e tinham comido da árvore que lhes traria a morte. Vejam, a vida e a morte estavam ali, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, que era a árvore da morte. E agora o ser humano se encontra em graves problemas, perdeu as bênçãos de Deus, caiu da vida eterna. Portanto, a sentença divina que já estava escrita, o dia em que dela comeres, nesse dia morrerás, tinha que ser cumprida. Mas vejam, o dia literal em que Adão comeu e Deus lhe pediu contas, fisicamente Adão não morreu.
espiritualmente sim, caíram em morte. Mas fisicamente, vejam, Adão durou 930 anos, porém não chegou a 1000 anos, porque um dia diante do Senhor são 1000 anos para o ser humano. Assim que vejam, durante esse tempo, esse lapso de tempo de 1000 anos da vida de Adão, tinha que morrer, que é um dia diante de Deus. Agora, Deus, lá no Jardim do Éden, colocou para Adão e Eva o tipo e figura de Cristo em sua obra de redenção na cruz do Calvário, quando lhes deu peles para cobrirem sua nudez. Para você obter as peles de um animalzinho e de um cordeirinho, pois o cordeirinho tem que ser sacrificado, porque você não vai tirar as peles de um animalzinho e de um cordeirinho e deixá-lo sem as peles. De todas as formas morreria. Mas primeiro se sacrifica o animalzinho e depois são tiradas as peles. Foi isso que Deus fez a favor de Adão e Eva. Portanto, o que Deus fez lá representa a Cristo morrendo na cruz do Calvário. Aí temos o primeiro tipo e figura da morte de Cristo na cruz do Calvário. E também temos a profecia da vinda do Messias. Aí mesmo em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz que a semente da mulher, a semente da mulher ferirá na cabeça ao maligno. Diz, vejamos, capítulo 3, do versículo 14 ao 15. Então Jeová, Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Antes, caminhava ereta a serpente, porque era o animal mais próximo ao homem, o elo perdido, mas depois da maldição se converteu num réptil e já deixou de falar. Agora falam mais os periquitos e papagaios que as serpentes. As serpentes nem sequer falam. Agora segue dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Agora vejam, uma inimizade entre a mulher e a serpente, e entre a semente da serpente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás no calcanhar. A semente da mulher aqui é Cristo. E na cruz do Calvário, a semente da mulher, Cristo, foi ferido no calcanhar, ou seja, nos tornozelos, pela semente da serpente. E Cristo, a semente da mulher, feriu ao diabo na cabeça ali. Quem obteve a vitória com a crucificação de Cristo não foi o diabo, foi Cristo o que obteve a vitória ali, porque Ele se fez mortal tomando os nossos pecados, para nos tornar imortais, porque o salário do pecado é a morte. Porém Ele, ao tirar nossos pecados, tirou a morte de sobre nós. Ele a levou, morreu e logo ressuscitou, porque Ele veio para fazer esse trabalho ou labor no programa divino. Ele disse: ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo, para voltar a tomá-la.
Ele disse que recebeu esse mandamento de quem? Do Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E agora? Ele disse, eu tenho poder para dá-la e tenho poder para voltar a tomá-la. Se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele fica sozinho? Ou seja, que se Jesus Cristo não morresse lá na cruz do Calvário, em sua primeira vinda, ele estaria vivendo ainda aqui na terra, naquele corpo que teve aqui na terra. Mas como estaria vivendo? Sozinho aqui na terra. Um só homem estaria sobre a terra vivendo por toda a eternidade. E os demais, mortos completamente. Porque o salário do pecado é morte. E para aquele tempo, Deus trazia o mundo a juízo e destruiria a raça humana, mas, porquanto Cristo tomou todos os nossos pecados, todos se encontraram em Cristo, se fez pecado por nós, e o juízo divino completo caiu sobre nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, Ele fez tudo isso para nos dar vida. É como uma pessoa que tem uma dívida muito grande e um irmão seu, rico, vem e paga essa dívida. Quanto fica devendo a pessoa que tinha dívida? Absolutamente nada. Portanto, pode viver tranquila a pessoa, porque já não deve nada. E não vão embargar-lhe nada, não vão lhe tirar nada, nem irá presa pela dívida que tinha, porque já foi paga. E o nosso irmão maior, nosso amado Senhor Jesus Cristo, veio à terra e pagou a dívida que nós tínhamos. E agora nós não temos nenhuma dívida. Portanto, Ele nos deu vida eterna. Por isso Jesus Cristo diz, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou de morte para a vida. A pessoa que escuta a palavra de Cristo e o recebe como nosso Salvador, como seu Salvador, e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, passou de morte à vida. E sendo assim, a pessoa não entrará em condenação. Vejam, capítulo 5, versículo 24 de São João diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou de morte, porque com a queda do ser humano, porquanto todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus e caíram da vida eterna. Porém agora, através de Cristo, somos restaurados à vida eterna. Assim como a raça humana passou de vida eterna à morte com a queda, agora através do segundo Adão, passamos de morte à vida. Ou seja, somos restaurados à vida eterna. Recebemos um corpo teofânico com vida eterna, da sexta dimensão, quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo. E para o último dia, Ele nos dará um corpo físico, eterno e glorificado, para viver por toda a eternidade. E assim, fisicamente, também seremos restaurados à vida eterna.
São João capítulo 6, versículo 39 a 40 diz: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Para quando ele diz que efetuará a ressurreição dos que o Pai lhe deu? Para o último dia. O último dia é o sétimo milênio, porquanto um dia diante do Senhor é como 1000 anos para os seres humanos. Quanto à vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para o último dia, Cristo diz novamente que realizará a ressurreição dos que creram nele e partiram. E para os que permanecemos vivos e ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo, para os que permanecemos vivos, tendo crido em nosso Senhor Jesus Cristo e tendo lavado nossos pecados no sangue de Cristo e recebido o seu Espírito Santo, Ele prometeu uma transformação de nossos corpos. Seremos transformados e então teremos o corpo eterno e glorificado e seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam vocês, Cristo é nosso Redentor. Redimir é ou significa voltar ao lugar de origem. E Ele é quem nos regressa à vida eterna, de onde o ser humano caiu no jardim do Éden. Agora nós temos visto que o ser humano, desde que foi colocado na terra, tem estado sendo provado. Ou seja, Adão e Eva foram provados. E também encontramos a Abraão, o qual foi provado e permaneceu firme na palavra de Deus. Também encontramos a Jacó como indivíduo, o qual foi provado. E ele recebeu a sua adoção lá, quando se encontrou com o anjo de Jeová e lutou com ele e venceu. Ou seja, é preciso lutar e vencer. E agora Jacó obteve a vitória e seu nome foi mudado de Jacó a Israel. Também encontramos que Moisés foi provado. Porém, por Moisés se encher de ira, feriu a rocha na segunda ocasião. E segunda rocha, que também representava a Cristo, para a qual Deus lhe disse que lhe falasse, não que a ferisse, como Deus lhe dissera que fizesse com a primeira. Para a primeira Deus lhe disse que ferisse a rocha com a vara, mas para a segunda rocha, em outro lugar, no deserto, lhe disse, fale a rocha. Mas Moisés, cheio de ira, feriu a rocha com a vara. E porquanto a rocha representa a Cristo, a primeira rocha, a qual Deus lhe disse, fira a rocha com a vara e dará água ao povo, representa a primeira vinda de Cristo, o qual seria ferido na cruz do Calvário. E por isso tinha que ferir a rocha, porque Deus estava colocando ali o tipo e figura, o simbolismo da primeira vinda de Cristo e sua morte na cruz do Calvário. Mas quando chegou o tempo para a segunda rocha, no deserto também, que representa a segunda vinda de Cristo, Deus disse, fale a rocha, porque a segunda vinda de Cristo não é para morrer na cruz do Calvário e derramar seu sangue para nos limpar de todo pecado, porque Ele já fez isso em sua primeira vinda. Sua segunda vinda é para buscar a sua igreja e para a ressurreição dos mortos em Cristo e transformação de nós que vivemos. É para a adoção de todos os filhos e filhas de Deus.
é para realizar a obra de reclamação de tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso. Moisés, ferindo a rocha, nessa segunda ocasião, em segunda rocha, quebrou o tipo e figura da segunda vinda de Cristo e o que devia acontecer na segunda vinda de Cristo. E por quanto Moisés estava ali, e porquanto Moisés estava ali como profeta de Deus, colocando o simbolismo da segunda vinda de Cristo e as coisas que aconteceriam na segunda vinda de Cristo, a rocha, a Cristo, ao ferir a rocha, estabeleceu ali uma crucificação para a rocha, que é Cristo. E porquanto não pode se efetuar uma crucificação literal, física, para tirar o pecado, porque já fez isso em sua primeira vinda, estará ocorrendo uma crucificação espiritual. E uma crucificação espiritual para o último dia, onde falarão contra a segunda vinda de Cristo e seu cumprimento. E todos que fizerem isso serão tidos como pessoas que terão crucificado a Cristo pela segunda vez. Ou seja, a mesma coisa que fizeram há 2000 anos atrás, os que o crucificaram, assim também os que se levantarão contra a segunda vinda de Cristo e falarão contra a segunda vinda de Cristo no último dia, serão encontrados culpados na mesma forma. Agora podemos ver porque Deus se aborreceu com Moisés. Porque o tipo e figura que ele tinha que estabelecer ali, o alterou. E uma coisinha tão simples, aparentemente, à vista humana, de que, em vez de falar a rocha, feriu a rocha com a vara, como fizera com a primeira rocha, qualquer pessoa poderia dizer: isso não é um erro tão grande. Porém, para Deus, isso foi um erro tão grande de Moisés. E é que quando as pessoas se enchem de ira, cometem graves erros em sua vida. E agora vejam, cometeu um erro grave diante da presença de Deus, o profeta Moisés, o que custou-lhe não entrar à terra prometida no corpo físico. Agora, Moisés entrou em seu corpo teofânico, porém, no corpo físico não pôde passar ao outro lado do Jordão. Josué passou o povo ao outro lado do Jordão. Agora Moisés reconheceu que pecara ante Deus. Disse-lhe: deixe-me ver a terra prometida. Deus lhe disse: sobe ao monte e olha a terra que eu prometi ao povo. Olha com os teus próprios olhos, porque tu não passarás lá. Porquanto feriste a rocha. Lhe disse o porquê. Moisés viu a terra prometida e suplicou a Deus: Senhor, permita-me entrar na terra prometida. Até pediu-lhe perdão pelo que tinha feito, porém Deus não o permitiu. Deus mesmo disse: não me fales mais esse assunto. Ou seja, disse: não entrarás e ponto. Não me fales mais esse assunto. Agora vejam quão estrito é Deus com seus profetas. Agora Deus mostrou a Moisés que seria Josué quem entraria, levaria o povo ao outro lado do Jordão, a terra prometida. Josué significa Salvador ou Redentor. O nome Josué em grego é Jesus. Ou seja, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Seu nome em grego é Jesus. Porém, vejam, em hebraico,
é Josué ou Yoshua. O mesmo nome do Josué que fez o povo adentrar, o povo hebreu adentrar a terra prometida. Agora podemos ver que nosso Josué é nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos levará à terra prometida. Em sua segunda vinda, Ele nos levará à terra prometida do novo corpo e nos levará à terra prometida do glorioso reino milenial. E agora, temos visto que todos temos que ser provados. O povo hebreu, como povo, também foi provado. E vejam, nesses 40 anos, o povo hebreu estava sendo provado, e também o profeta Moisés. O povo e seu mensageiro também. E agora Deus diz em Deuteronômio, capítulo 8, que Deus levou ao povo pelo deserto. Para quê? Para prová-lo. E para saber se haviam de servir a Deus ou não. Diz, capítulo 8 de Deuteronômio, que lemos ao princípio, diz: cuidareis por pôr por obra todo o mandamento que hoje vos ordeno, para que vivais e sejais multiplicados, e entreis e possuais a terra que Jeová prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho por onde te trouxe Jeová teu Deus, estes 40 anos no deserto, para te afligir, para te provar, vê? Para afligi-lo e para prová-lo, para saber o que havia em teu coração, se havias de guardar ou não seus mandamentos. E te afligiu, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, comida que não conhecias tu, nem teus pais a conheciam, para te fazer entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Jeová viverá o homem, ou seja, de toda a palavra que sai da boca de Deus. O povo hebreu, durante esses 40 anos, rebelou-se contra Deus inúmeras vezes. E por 10 ocasiões a Escritura diz que quiseram apedrejar o profeta Moisés. E sendo assim, isso foi uma rebelião direta contra Deus, porquanto Deus estava em seu profeta Moisés, guiando ao povo. A guiança de Deus estava através do profeta Moisés, no meio do povo hebreu. Agora, enquanto Deus provava ao povo, também provava ao mensageiro, ao profeta Moisés. E nem o profeta Moisés pôde entrar à terra prometida ao outro lado do Jordão, nem tampouco os que haviam saído do Egito de 20 anos para cima, tampouco puderam entrar na terra prometida, exceto Josué e Calebe, os quais tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito. E porquanto se mantiveram firmes na palavra de Deus, entraram à terra prometida. Ou seja, que esses receberam a adoção, passaram a prova. Agora, os que entraram à terra prometida eram de 20 anos para baixo, dos que saíram do Egito. E os que nasceram no deserto. Ou seja, foi um povo jovem o que entrou à terra prometida. E esta etapa de 40 anos pelo deserto foi de prova. Agora, podemos ver que também Jesus Cristo, nosso Salvador, como todos os profetas, foram provados. Jesus Cristo também foi provado.
E foi tentado no deserto quando jejuou 40 dias. E o diabo veio a ele com muitas tentações, com algumas tentações. Mas Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo teve seu ministério de 3 anos e meio. E em certa parte de seu ministério, ele subiu ao Monte da Transfiguração para ser adotado. Porque ele permaneceu firme na palavra de Deus. Sempre dizia: está escrito. Toda pessoa que quer obter a vitória tem que se manter na palavra de Deus solidamente. Porque quem a adotará, quem é? Deus. Agora podemos ver que estiveram ali Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Porque para a adoção, vejam vocês, conforme o costume entre o povo hebreu, aquele que seria adotado primeiro tinha que passar pelo tempo de prova e provar que amava a seu pai e que estava interessado nos negócios de seu pai e que aprendia os negócios de seu pai e trabalhava nos negócios de seu pai. E por isso Jesus, tendo 12 anos de idade, numa ocasião, estando em Jerusalém, quando ficou em Jerusalém lá no templo, e José e Maria regressavam e não encontravam ao menino enquanto iam de caminho a regresso a Nazaré. Regressaram a Jerusalém buscando ao menino e o encontraram no templo sentado e falando com os doutores da lei, os sacerdotes ali, e perguntando a eles, e eles perguntando a ele, e ele também respondendo a eles as perguntas desses sábios, os quais se maravilhavam com as respostas de Jesus. E quando José e Maria chegaram e o viram, disseram: Filho, o que nos fizeste? Teu pai e eu temos te buscado. Em seguida, Jesus corrigiu a Maria. Ele disse: não sabeis que nos negócios do meu pai me convém estar? Não eram os negócios da carpintaria ou a oficina de marcenaria, senão os negócios do Pai Celestial. E nos negócios de nosso Pai Celestial é que nos convém estar, e estar ocupados, trabalhando sempre neles, para ser adotados como filhos e filhas de Deus, obtendo o novo corpo que Ele prometeu para todos nós. Agora recordem que a etapa de prova é enquanto estamos neste corpo mortal. Quando já estejamos no novo corpo, que é eterno e glorificado, e imortal e incorruptível, aí já não é tempo para ser provados. Aí já estaremos restaurados totalmente à vida eterna, com vida eterna. E estaremos à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo, com um corpo igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo. E já estaremos na posição plena de reis e sacerdotes, para reinar com Cristo 1000 anos e depois por toda a eternidade, como reis e sacerdotes. Mas temos que passar pelo tempo de prova, porque todos seremos provados. E agora a igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico, também tinha que ser provada. E de era em era, a igreja de Jesus Cristo, em cada era foi provada, e cada mensageiro também foi provado. Para este tempo final, a igreja de Jesus Cristo passará pela prova que corresponde a este tempo final. E obterá a grande vitória no amor divino.
e receberá a adoção. E cada membro da Igreja de Jesus Cristo obterá a vitória na prova final da Igreja de Jesus Cristo e dos membros da Igreja de Jesus Cristo. Vamos obter a vitória no amor divino e seremos adotados. Seremos transformados. E daí em diante já não haverá mais provas. Agora, assim será também para o mensageiro da Igreja de Jesus Cristo e da era da pedra angular. E todos vamos passar a prova, vamos permanecer firmes na palavra de vida, a palavra de Cristo. E vamos obter a vitória no amor divino. E seremos adotados, seremos transformados. E teremos o corpo eterno. Seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo na era que será adotada, a era onde os filhos e filhas de Deus serão adotados. Essa é a era da pedra angular, na qual estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, através da voz de Cristo, a mensagem da grande voz de trombeta, por meio de seu anjo mensageiro neste último dia, no território latino-americano e caribenho. Agora podemos ver onde nos encontramos no programa divino. Nos encontramos na era da pedra angular, a era onde os filhos e filhas de Deus passarão a prova, permanecerão firmes na palavra de Deus, obterão a vitória no amor divino e obterão a transformação de seus corpos. E seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ainda não fomos transformados, porém, seremos transformados nesta era da pedra angular, a era de ouro da Igreja de Jesus Cristo. E já pela fé, tomamos essa palavra positiva e a fazemos nossa. Não há outra era depois da era da pedra angular. E as eras passadas, nenhuma teve a adoção. Porque a adoção é para a era da pedra angular, onde a Igreja de Jesus Cristo é adotada. E é por isso que, como apareceram Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, para a adoção de Jesus Cristo, aparecem os ministérios das duas oliveiras, de Moisés e Elias, na era da pedra angular, para a adoção da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que é por isso que, assim como Jesus Cristo, na ocasião de sua adoção no Monte da Transfiguração, esteve sob o ministério de Moisés e Elias, a Escritura diz que Moisés e Elias apareceram falando com Jesus sobre a partida de Jesus a Jerusalém, para a obra que realizaria lá em Jerusalém, a obra de redenção. E agora vejam vocês como para o último dia, sob os ministérios de Moisés e Elias, Deus estará nos falando acerca de todo o programa divino que estará sendo realizado neste tempo final, e como a Igreja de Jesus Cristo irá a Jerusalém para viver em Jerusalém e reinar com Cristo por 1000 anos, e depois, por toda a eternidade, iremos no corpo eterno que havemos de receber, e reinaremos com Cristo por 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Agora, vejam que sob os ministérios de Moisés e Elias é que toda esta revelação de todas estas coisas é dada a conhecer a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá também foi visto o rosto do Senhor resplandecendo como o sol. O sol representa a Cristo. Cristo disse: eu sou a luz do mundo.
O Sol é o astro-rei e nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que agora, a segunda vinda de Cristo é como o sol da justiça, resplandecendo, diz o profeta Malaquias no capítulo 4, versículo 2, onde diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. O sol literal não tem asas, porém, Cristo, que é o sol da justiça, disse que o Filho do Homem virá com seus anjos. Seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, que são as duas oliveiras, são as asas do sol da justiça, as asas do Filho do Homem. Perdão. Agora vejam, os dois ramos de oliveira na profecia de Zacarias, capítulo 4, esses dois ramos, um estava à direita e o outro à esquerda, como duas poderosas asas de águia. Agora podemos ver todos estes mistérios proféticos correspondentes a este tempo final, para ser cumpridos na Igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. E podemos ver como começaram a ser cumpridos neste tempo final. Por quê? Porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo chegou ao final de sua jornada terrena e tem que ser transformada e levada à casa de nosso Pai Celestial para a grande ceia das bodas do Cordeiro, onde Cristo repartirá seus galardões a todos os filhos e filhas de Deus, a todos os membros de seu corpo místico de crentes, os quais trabalharam em sua obra no tempo que lhes tocou viver. São Paulo diz: porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão, ou seja, receberá a justa recompensa por parte de Jesus Cristo. Ele também diz, compara isto com o agricultor que semeia, diz, porque quem semear escassamente colherá. Quem semeia 3 grãozinhos de trigo, pois terá 3 pezinhos de trigo. E se produz em cada pezinho de trigo 100 grãos de trigo em cada pé, pois tem 300 grãos de trigo. Para o que semeou 1000 grãozinhos de trigo, e se cada grãozinho de trigo produz um pezinho de trigo, que seria o normal, e cada pezinho de trigo produz 100 grãozinhos de trigo, quantos grãos de trigo vai colher aquele que semeou 1000 grãos de trigo? Pois vai colher. Quanto? Colherá. Quem pode multiplicar por aí? Serão 100 mil ou 100 milhões? Ou 10 mil por aí? Ou são 10 mil, ou são 100 mil, ou é 1 milhão, ou são 10 milhões por aí. Ou seja, que colherá muito. Mas se outro semeou 100 mil grãozinhos de trigo, pois esse vai colher mais. Agora todos queremos colher muito, mas sem ter trabalho. Essa é a política do preguiçoso. E um preguiçoso, do qual Cristo falou na Bíblia, quando chegou o tempo da recompensa, não recebeu recompensa alguma, senão que o que lhe tinha sido dado lhe foi tirado, e foi dado ao que tinha mais. Essa é a parábola dos talentos. O que tinha um talento, o enterrou, não produziu nada com ele. O que tinha 3, os multiplicou. O que tinha 5, os multiplicou. E quando Deus veio para pedir contas, o Senhor veio pedir contas, o que tinha 5 o multiplicou, e então tinha 10. E o que tinha 3 os multiplicou, e então tinha 6. E o que tinha 1 não fez nada.
E disse, depois vieram as desculpas, porque, como lhes disse, sempre quando a pessoa falha, sempre trata de justificar sua falha, em vez de dizer, pequei, falhei, tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas o que tinha um e não fez nada com ele e o enterrou, veio prestar contas. Quando o seu senhor lhe pediu contas e disse, eis aqui, um talento me entregaste, eis aqui te devolvo o teu talento. Porque eu sabia que tu eras homem duro, que ceifas, ou seja, colhes onde não semeaste, e tive medo. Aí também Cristo nos mostra que os medrosos, os covardes, são negligentes. Se Deus nos dá os talentos, é para trabalharmos. E Ele nos ajudará em todo o trabalho que realizemos. A bênção de Deus estará sobre o trabalho que efetuemos para multiplicá-lo. Mas aquele que tinha um talento sempre buscou alguma desculpa para justificar sua negligência. E seu senhor lhe disse, tu sabias que eu era assim. Portanto, te convinhas ter dado o meu talento aos banqueiros, para que vindo eu, recebesse o que era meu com juros. Ou seja, Deus quer receber com juros o que Ele nos deu, ou seja, em forma multiplicada. Agora sabias que eu era assim. Te convinhas então ter dado o meu talento aos banqueiros, para que eu o recebesse com os juros, com os interesses. Ou seja, que o que tem pouco talento, então se une com o que tem mais, trabalha com esse. Coloca seu talento no trabalho que está fazendo outra pessoa ou outras pessoas que têm mais talentos. Isto é, unindo talentos. E então produzirá muito fruto. E o Senhor, ao vir, pois encontrará que o talento produziu muito fruto. Agora, o que Cristo fez com esse que não fez nada com o talento? Disse-lhe, servo mau e negligente. Uma pessoa que não trabalha na obra de Cristo, nosso Salvador, o qual veio à terra e morreu por nós. E a pessoa fica sem fazer nada por Cristo, quando Ele fez tanto por nós, fez tudo. Cristo lhe diz, servo mau e negligente. Mau e negligente. Não amava ao Senhor e não queria trabalhar pelo Senhor. Lhe diz, o Senhor diz, tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Dizem-lhe, mas ele já tem 10 talentos. Cristo diz, ao que tem, lhe será dado mais. Porque esse que tem e trabalhou e o multiplicou é um bom administrador. Se você vai colocar seu dinheiro em um negócio com outra pessoa, e há duas pessoas, uma cujo todos os negócios que fez fracassaram,
e outra cujo todos os negócios que fez foi um êxito e ganhou e multiplicou aquilo que investiu, com quem você porá seu dinheiro? Pois com aquela que teve êxito. Não vai colocar com a que não teve êxito, porque o perderá também. E agora, dai-o ao que tem mais talentos. E vejam vocês, Cristo quer que o que Ele nos deu, usemos em tal forma que se multiplique, que seja de grande bênção. E vocês sabem de uma coisa? Quem vai se beneficiar é a própria pessoa. Porque quem semear escassamente colherá. Porém, quem semear abundantemente, abundantemente colherá. E vosso trabalho no Senhor, pois não é em vão. Ou seja, obteremos as recompensas conforme a como Deus as prometeu. Veja, Deus não quer preguiçosos em sua obra, não quer servos maus e negligentes em sua obra. Agora, os servos trabalhadores terão grande recompensa. Não é que a pessoa diga, eu trabalharei por recompensas, porém Cristo disse que Ele dará as recompensas, ou a recompensa. Porque Ele, vejam vocês, em São Mateus, capítulo 16, versículo 27 diz: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme suas obras. Ou seja, que não é coisa que a pessoa diga, eu quero que Ele me recompense. Ele já o disse. E toda pessoa que trabalha na obra de Cristo com amor divino receberá sua recompensa. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12 também diz: Eis que venho cedo, e meu galardão está comigo, para recompensar a cada um segundo seja sua obra. Ou seja, Cristo recompensará cada pessoa como indivíduo, segundo seja a sua obra. Ou seja, as pessoas no corpo místico de Cristo têm que estar trabalhando numa forma ou em outra forma. Não podem estar como preguiçosos, porque os preguiçosos são contados como negligentes e servos maus pelo Senhor Jesus Cristo. Assim são contados. E não tem parte nem sorte nas recompensas que Cristo dará na ceia das bodas do Cordeiro. Muitas pessoas dizem, eu deixo que todo mundo trabalhe, e já quando Cristo reparta as recompensas, Ele as repartirá a todos por igual. Ele diz, eis que venho cedo e meu galardão está comigo para recompensar a cada um, segundo seja a sua obra. O que não fez nada na obra do Senhor, qual será a sua recompensa? Pois nada. O que trabalhou, pois receberá a recompensa, segundo tenha trabalhado na obra de Cristo. E se o fez com amor divino, não por vanglória, nem tampouco por contenda, nem tampouco porque busca galardões, mas porque ama a nosso amado Senhor Jesus Cristo. E está tão agradecido a Cristo que quer trabalhar por Ele e para Ele com amor divino. E ainda no serviço que nós fazemos somos provados.
Não pode haver egoísmo, mas amor divino em nossa alma, para nosso amado Senhor Jesus Cristo. Depois da salvação, o maior privilégio que temos no corpo místico de Cristo é trabalhar em sua obra. Esse é um privilégio que cada um de vocês tem, e eu também. Cada um ocupe-se tanto de sua salvação como de seu trabalho no Senhor. Porque todos somos provados. Todos seremos provados, diz nosso tema desta ocasião. E na trajetória da nossa vida terrena, recordem, estamos sendo o quê? Provados. Não percam de vista que todos estamos sendo provados como indivíduos na trajetória de nossa vida terrena, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Todo ser humano está sendo provado. E agora damos graças a Cristo por saber que estamos sendo provados, o qual nos ajuda a ser diligentes e expressar nosso amor a Cristo, inclusive trabalhando em sua obra, que é uma das formas nas quais e através das quais ou da qual expressamos o nosso amor a Ele. Não é somente dizer, eu amo a Cristo. Se o amamos, então trabalhemos por Ele em sua obra. A Escritura diz, Deus amou o mundo de tal maneira, porém não fica aí, diz que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, nós também amamos a nosso Senhor Jesus Cristo com toda a nossa alma, que demos nossa alma, nosso coração a Ele, e damos também nosso labor, nosso trabalho em sua obra. Trabalhamos em sua obra com amor divino. Estamos dando a Ele. Ele diz, amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. Isso expressa para a pessoa dar a Ele com toda a nossa alma, de nossas forças, de nosso coração, de todo o nosso ser, ou seja, de alma, espírito e corpo, como Ele também nos deu de si mesmo, e nos deu a salvação gratuitamente. Todos seremos provados. Podemos dizer, todos somos provados. E agora vimos aos do tempo pré-diluviano como foram provados. Vimos depois os do tempo do dilúvio como foram provados, e agora estamos vendo como estamos sendo nós provados neste tempo final. Porque todos seremos provados, e todos estamos sendo provados. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho de que todos somos provados. E nós passaremos pela prova, seremos adotados como filhos e filhas de Deus, manifestados em corpos eternos, porque seremos transformados. E seremos iguais a Jesus Cristo, a imagem e semelhança de nosso amado Salvador.
Agora, onde estão os que estão sendo provados neste tempo? Pois aqui estamos, uma parte aqui na República do Chile e também em todos os países latino-americanos e caribenhos. Estamos sendo provados por Deus neste tempo final. E vamos obter a vitória. E seremos adotados, seremos transformados, porque Ele assim prometeu. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E nos ajude, nos fortaleça nesta etapa da nossa vida, onde estamos sendo provados. Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, fortalece-nos e usa-nos também em Tua obra. E, em breve, complete o número dos escolhidos, que neste trabalho de levar a mensagem por todos os lugares, chegue até o último dos escolhidos, e se complete o corpo místico Teu, Tua Igreja, e todos os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e nós que vivemos sejamos transformados, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados irmãos e amigos presentes aqui em Antofagasta, Chile. E que nosso Senhor Jesus Cristo continue lhes abençoando por toda a eternidade. Que todos passem uma boa noite.